Olá, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando alguns detalhes aqui sobre desempenho, de um GET aqui utilizando o EF Core e como que a gente pode estar melhorando o desempenho dessa busca de dados. O que acontece? A gente sabe que dependendo da forma que você for fazer uma query com uma subquery, às vezes uma query pura, utilizando um SQL puro, ele tende a ser mais performático. Nesse caso aqui a gente tem o objeto não mapeado, que esse auxiliar etapa. Por que não mapeado? Ele tem diversas informações que elas vêm de 3 ou 4 tabelas distintas, né? Como aqui, por exemplo, eu tenho uma lista de itens atividade. Aqui eu tenho uma atividade planejamento. Aí essas informações aqui ela vem de uma tabela, essas outras informações elas vêm de outra tabela e aqui de uma terceira tabela. Então, como é um objeto não mapeado, a gente pode fazer uma query pura. Com o .NET hoje na versão 8, ele me permite já fazer, utilizando o EF, uma consulta utilizando SQL puro para um objeto não mapeado, ok? O que a gente precisa entender? O que é um objeto mapeado e um não mapeado? O mapeado seriam aquelas entidades no qual eu já tenho ela mapeada no meu OF Core, ok? Por exemplo, esses itens atividades aqui eu tenho ele mapeado. Inclusive aqui eu até coloquei o nome da tabela que o EF vai dar para ele, né? Eu posso deixar o EF dar o nome para ele, mas eu também posso utilizar de Data Annotation para que o próprio EF me dê o nome da tabela. Assim como o Foreign Key também, geralmente o EF bastava só esse campo aqui para o EF entender que ele teria um objeto não mapeado, né? Uma chave estrangeira, mas eu gosto de eu mesmo dar o nome dos meus campos e dizer para ele, falar, ó, quando você tiver aqui mapear uma atividade de planejamento para dentro desse objeto, eu quero que você referencie para esse campo. Então eu estou dizendo isso para o EF Core. E onde que eu sei que ele está mapeado ou não? Lá dentro da minha aplicação, eu vou ter o meu DB contexto, correto? Deixa eu abrir aqui. Aqui eu tenho meu DB contexto. Então é aqui que eu estou mapeando. Ó. Quando eu falo que ele é oficina, ele é um DB7 de oficina, eu estou dizendo que a oficina ele é um item mapeado. Então aqueles itens atividade, se eu for aqui no meu contexto, eu vou ter ele aqui. Ó. Agora o auxiliar etapa, eu não tenho. Eu não tenho ele aqui em local nenhum. Então ele é um objeto não mapeado. O EF não reconhece ele como sendo uma entidade. Então nesse caso, uma das formas de eu fazer ele, né, de eu conseguir utilizar ele, é ou com uma query pura, ou eu fazendo uma query e depois fazendo um for each para popular ele, que não é o ideal em matéria de performance, esse seria o pior cenário. Então aqui, como ele é um não mapeado, eu posso utilizar o Dapper. Aqui eu estou utilizando o Dapper, até o .NET 6, o 7 se eu não estou enganado também. Eu só conseguiria fazer um não mapeado, né, um SQL puro para o não mapeado, utilizando o Dapper. Utilizando o EF não conseguia. Eu poderia utilizar um SQL puro para dar itens a um objeto mapeado. Não mapeado eu não conseguiria fazer. Então aqui eu tenho uma query pura. A ideia é que os nomes dos campos eles tenham no meu objeto não mapeado, né, no meu auxiliar etapa aqui. Então todos esses campos que tem aqui na query, ela tem lá naquele objeto não mapeado. Se não tiver, ele não vai conseguir referenciar, vai ficar nulo, se for um numérico vai ficar zero e assim por diante. Então o primeiro item a ser verificado é isso. Segundo, sempre quando for passar referências, né, eu estou utilizando aqui o Dynamic Parameters, onde eu passo esses parâmetros aqui no meu Dapper, ao invés de utilizar uma concatenação aqui de string dentro do meu SQL. Isso vai me dar um auxiliar etapa, certo? Esse auxiliar etapa é esse objeto. Qual que é o detalhe aqui? Ó? Quando eu vou então buscar o meu list de itens atividades, é aqui que está o gargalo dessa query minha. O que acontece?
Até aqui ele é bem performático. Agora, quando ele vem para cá, eu estou fazendo um for each dentro desses resultados, e para cada item eu estou fazendo algumas verificações, onde primeiro eu vejo, a atividade de planejamento ele é maior do que zero? Se sim, eu vou pegar todos os itens que tem essa atividade planejamento referenciado, ok? Ele vai me dar esses itens. Aí eu faço um outro detalhezinho aqui, que eu percorro essa lista de itens e eu vou fazer uma verificação. Primeiro, estão vendo que o Fazenda ID ele é um parâmetro anulável, então eu posso ou não passar ele. Se ele estiver sendo passado, eu vou colocar ele como sendo o meu valor de referência de Fazenda ID. Caso contrário, o que eu vou fazer? Eu tenho que verificar se eu tenho algum planejamento com aquele planejamento ID que tem lá no meu auxiliar etapa. Alguns itens antigos daqui dessa tabela, um projeto antigo que foi evoluindo, então alguns mais antigos não tem. Por isso que eu verifico, o planejamento ele é não nulo. Se ele for não nulo, dentro do meu planejamento eu posso ter ou Safra ID ou Área ID. Ele nunca vai ter os dois ao mesmo tempo, ele pode ter um ou outro, e ambos são anuláveis. Então lá no meu numa validação, se ambos forem vazios eu recuso, mas se um deles estiver preenchido já passa. Então, na maioria das vezes vai ter apenas um dos dois preenchido e eu dou preferência para a Safra. Se Safra for maior do que zero, eu pego esse Fazenda ID lá da Safra. Caso contrário, eu pego do meu Fazenda ID lá de área. Se ainda assim meu Fazenda ID for zero, aí eu vou pegar a minha primeira fazenda que pertence a essa empresa e setando ela como sendo o meu Fazenda ID, ok? Para que esse Fazenda ID é importante para mim? O Fazenda ID ele é importante porque eu preciso do local de estoque. O local de estoque ele é por fazenda. Então aqui eu venho e busco um local de estoque pela minha fazenda. Essa parte que vocês às vezes pensam, é muito código. Sim, é verboso, mas ele não é lento. Meu problema de gargalo não está aqui. Ok? Aí eu vou lá na minha tabela custo. Aqui sim eu tenho uma query que está lá no banco, que está fazendo uma query até bem complexa, que ele vai buscar o último custo desse produto, que esse produto tem uma oscilação de custo e essas oscilações são armazenadas no banco. Então, para esse local de estoque, para essa empresa, para esse produto, qual é o último custo que ele tem? Depois eu venho no meu item e seto o custo dele sendo valor unitário vezes a dose e o preço unitário também sendo valor unitário. Só para depois eu setar isso dentro do meu itens e me devolver esse resultado. Onde está o gargalo aqui? Nesses dois carinhas aqui, ó. Eu tenho então uma query que vai me trazer uma lista. Essa query então, para cada item dela vai percorrer um for each. Para cada item ele vai me fazer uma nova consulta. Dentro dessa consulta então eu vou fazer esses itens aqui, certo? Essa busca. Então ele tem aqui pelo menos umas duas query que ele vai executar. Ele vai executar todas elas por causa dos ifs, mas pelo menos aqui umas duas ele vai executar. Então já se tornam 4 queries sendo executadas, 5 códigos de local de estoque, 6 códigos de custo, para depois ele vir aqui para mim. Isso não é para cada item do resultado, é para cada item do resultado itens. Ok? Então acaba que vai muito no banco buscar informações. Aqui no Postman eu tenho uma média aqui, ó, de tempo de quase 4 segundos, às vezes 5 segundos para fazer esse get, e não me traz muitas informações. Tanto que ele é 125 KB, olha só. Esse, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse objeto aqui, eu tenho itens atividades. E esses itens atividades, ele tem 2 itens. Aí vai para o próximo item, esse daqui tem um item atividade. Vai para o próximo item, tem um item atividade. Tem uns que tem 5, 3, né? Então, esse daqui, por exemplo, tem 5. Então, acaba que eu estou indo muito no meu banco para poder buscar essas informações. Qual que é a primeira dica? Vocês têm que entender o processo de track do F-Core. Vocês vão trabalhar com F-Core, vocês têm que entender o que é track. O track é uma forma que o EF tem de guardar na memória aquele registro e todas as alterações que aquele registro tem. Então, se um item, eu fiz uma busca de um item e o EF identificou que esse item foi alterado, ele dispara o track para dizer para o fulano, falou, você não pode salvar, você não pode modificar esse item porque ele foi alterado lá no banco. Então, você vai ter problema com isso. Agora, quando eu sei que eu vou apenas fazer um get, e esse get ele não vai fazer nenhuma mudança, eu tenho certeza absoluta que esse get aqui não vai fazer nenhuma mudança
nos valores obtidos, eu posso dizer para ele, eu não quero que você faça o tracking desse objeto. Eu não tenho controle de alterações aqui. Eu não vou alterar ele. Então você não precisa fazer o tracking. A partir do .NET 7 foi implementado o As No Track Identity Resolution, que ele também é um As No Track. Só que o track, quando você tem, eu vou dar um exemplo aqui do auxiliar etapa. Vamos supor que eu tenho vários itens atividades e ele me retorna um list de auxiliar etapa. Se um item atividade ele tiver repetido em mais de um auxiliar etapa, quando eu estou utilizando, ou seja, um objeto repetido, quando eu estou utilizando apenas o As No Tracking, ele vai criar duas instâncias desse objeto, mesmo elas sendo idênticas. Agora, quando eu coloco o As No Track Identity Resolution, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses objetos que são idênticos e não vai criar duas instâncias dele, apenas vai referenciar a mesma instância para mais de uma vez do objeto. Isso economiza memória, isso economiza tempo. Só que isso só deve ser utilizado quando eu acho que pode acontecer esse caso, ou quando eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se a pergunta for, eu tenho certeza que não vai acontecer, eu não utilizo o As No Track Identity Resolution. Ele consome mais processamento, ele consome mais memória do que o As No Track normal, quando eu não tenho objeto repetido. Na primeira dica, você vai fazer igual aqui, por exemplo, eu estou fazendo itens de atividades. Eu sei que esse item não vai se repetir dentro desse auxiliar etapa, aí As No Track ao invés de As No Track Identity Resolution. Ok? Esse item aqui ele está fazendo várias vezes, só que o objeto, o valor que eu tenho dele, eu vou utilizar ele para o resto da minha aplicação. Então, por que ele está dentro de um for each? O local que vocês vão colocar isso já é importante. Então eu venho aqui e vou colocar ele, ó, vou comentar, né? Busca do local de estoque. Eu vou lá e coloco ele aqui, ok? Percorrer itens para popular o custo e preço unitário. Só que agora ele me dá um errinho, ó. Ele está dizendo que não reconhece item. Claro que não reconhece. Por que ele não reconhece? Porque ele não tem esses itens aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, um if. Se resultado is not null, e resultado. Eu gosto de fazer essa verificação cíclica, certo? Porque às vezes ele não é nulo, mas é uma lista vazia. O intertrace ali me deu um código que eu não preciso dele. Apenas se o resultado não for nulo, eu sei que eu tenho resultados, eu tenho itens aqui. Então eu posso começar a fazer a minha busca aqui. Então se isso não é nulo e o count dele é maior do que 0, eu sei que eu tenho pelo menos 1. Então eu venho aqui e coloco 0. Aline, mas por que você está colocando 0? E se o empresa ID? Não. Empresa ID é sempre o mesmo para todos os itens. Ok? Porque eu estou tratando de uma mesma empresa. O planejamento ID também é sempre o mesmo. Porque esses itens de etapas elas fazem parte de um planejamento. Então esse planejamento tem como subrotina as etapas, e as etapas têm os itens atividades e o atividade planejamento. Então eu sei que o planejamento sempre vai ser o mesmo. Por mais que, olhem só, planejamento ID 1941. Vou pegar outro aqui, ó. Planejamento ID 1941. Por que eu estou devolvendo ele em todos então? Porque é mais simples eu devolver um objeto só, mesmo que ele esteja repetido aqui. Essas informações eu sei, essas duas informações aqui eu sei que sempre vão ser a mesma, mas a restante não. Então mesmo assim eu repito eles aqui. Então eu faço essa busca antes dele entrar no for each. Então ele vai fazer isso apenas uma vez. Isso já economiza muita carry para mim. Já melhora bastante o desempenho dessa carry para mim. Ok? O custo não tem como, o custo ele é por produto, então ele vai ter que realmente ir lá no banco toda vez. Agora vamos executar esse código e vamos ver o que eu ganhei de performance só de colocar essa busca do local de estoque fora do for each. Ao invés dela ficar sendo executada várias vezes, ela vai ser executada apenas uma e eu vou ter um local de estoque então agora pré-determinado para esse planejamento. Já que o planejamento ele é sempre da mesma fazenda, da mesma área e então consequentemente ele está sempre vinculado ao mesmo
ao mesmo planejamento e ao mesmo local de estoque. Vou fazer aqui novamente o mesmo get, ó, não vou alterar nada. Eu vou fazer o get dele aqui. A primeira, estão vendo que ele está um pouquinho demorado, mas eu já ganhei metade do tempo praticamente, 2.81. Se eu vier de novo, como o F agora já tem um cache disso, provavelmente eu vou ter um tempo melhor. 2.14, vamos mais uma? 1.95, então o tempo agora já caiu pela metade, eu já ganhei 1.93, então a média agora vai ser essa, na casa de 2 segundos aí. Então ainda não é um tempo bom, mas já caiu pela metade. O tempo bom é abaixo de 500 milissegundos e o ideal abaixo de 200 milissegundos. Assim você não vai ter gargalo na sua aplicação, mas já ganhei tempo com isso, ok? O que eu posso fazer então para melhorar isso mais? Eu posso transformar isso daqui numa query simples, num SQL puro, que ao invés de ficar fazendo várias vezes aqui, ele vai fazer apenas uma para eu poder obter o local de estoque. Vamos ver como que vai ficar isso. Então, a primeira tentativa de eu fazer uma melhora aqui no código é justamente essa daqui. Primeiro, eu vou buscar o Fazenda ID. Então, Fazenda é nula, ele já me retorna 0. Já o valor direto, se ele existir, senão ele me retorna 0 de coincidência nula. Se o Fazenda ID for igual a 0, ele vai fazer essa query aqui para mim. Essa query está indo, basicamente ela está fazendo várias query, tá? Só que o EF já vai implementar isso como sendo uma única busca, uma única query que vai fazer lá no banco. Ele vai me retornar, se safra for nula, for diferente de nula, safra ponto Fazenda ID. Se não, se a área for diferente de nula, a área ponto Fazenda ID. Se não, a primeira fazenda encontrada. É a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente, porém, né, eu estou indo lá no banco uma vez só para buscar essa informação de Fazenda ID. Depois eu vou lá no meu local de estoque e busco ela, fazendo apenas 2 query ao invés de fazer 3, 4 como era anteriormente. Só que isso daqui é pouco, vai mudar muito pouco lá na minha consulta. Mas vamos ver aqui de fato o que mudou na minha consulta. Olha só, a consulta veio, ela praticamente não mudou nenhum tempo, não tive ganho de tempo, apenas uma complicação aqui maior no meu código. Complicação que eu digo, complexidade de manutenção, mas o custo está vindo, preço unitário está vindo, então quer dizer que o código funcionou, ok? Vamos dar uma pausa aqui, só para a gente ver como que esse código vai se comportar. Beleza, fez uma pausa, ele foi lá no banco, ele foi uma vez só lá no banco, ok? Deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui está marcado para não mostrar a carry que o EF está executando, mas ele me deu um planejamento aqui, Fazenda ID igual a 7. E é exatamente o mesmo Fazenda ID que estava dando naquela carry anteriormente. Aí sim ele vai lá no local de estoque, busca o local de estoque e assim continua. Só que ele vai fazer isso uma vez só, ok? Por que eu digo que ele traz uma complexidade? Essa complexidade aqui, para a leitura visual do ser humano, ela é mais complexa do que anteriormente, né? Cheio de if, else if e tal. Só que ela é menos verbosa. Ela traz aqui um parâmetro aqui, menos verboso. Inclusive eu posso até jogar isso aqui para linhas de baixo, para facilitar um pouco a leitura de quem for fazer manutenção no código. Então ele está indo lá no planejamento da data, ele vai no P, onde o P é o planejamentos, né? Onde p.id é o planejamento ID. Ele também vai no S, que é o safras, onde empresa ID, né? Safra ID é igual a p.safra ID se não é 0, ou seja, se não existir ele vai retornar 0, safra obviamente vai ser nulo, né? Se tiver igual, ele vai me retornar um nulo, um nil, e vai me retornar os dados de safra dentro do safra join. Vai fazer a mesma coisa aqui no áreas, vai fazer a mesma coisa então em fazenda, ok? Isso tudo vai me retornar um único objeto contendo um ID, ao invés de eu ficar indo lá no banco e fazer várias carries dentro do banco. Só que mudou a performance? Não mudou a performance. Por quê?
o maior problema de performance está aqui dentro. E é aqui que ele está demorando. Eu tenho que ir lá pegar esse resultado itens aqui, certo? Fazer um for each e assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou modificar um pouquinho esse código para a gente ganhar um pouco mais de performance. Bom, vamos ao novo código. Eu tenho então aqui o meu Dynamic Parameters. Eu adiciono o Dynamic Parameters com planejamento ID, sendo a minha referência. Faço essa busca, obtenho um auxiliar etapa. Até aí nada mudou. Uma carry é uma única busca que eu vou lá no banco e trago esses resultados. O resultado não é nulo, quer dizer que eu tenho informações. Se eu não tiver informações, já pulo tudo isso. Vou pegar então meu Fazenda ID, se ele tiver sido passado. Se ele tiver sido passado, esse código aqui vai ser ignorado. Ok? Sem exceção para isso. Caso contrário, eu pego meu empresa ID, faço isso daqui, só que agora eu tenho um problema. Como eu modifiquei esse código, eu estou indo lá em planejamentos, né? O planejamento ID, eu estou pegando o primeiro resultado do planejamento. Em vez de eu utilizar resultado 0. Planejamento ID, eu faço first. Eu estava me gerando que o p.id, ou seja, o planejamento ID, ele estava sendo duplicado e me gerava uma exceção. O que eu fiz para corrigir isso? Eu agrupei pelo ID, ou seja, ele vai me agrupar todos os resultados, e eu vou pegar desses agrupados o primeiro que tiver. Então, se ele agrupou, eu tenho mais de um. Se eu tenho mais de um, são itens repetidos, eu não preciso, eu só pego o primeiro. Pegando o primeiro, eu faço um dicionário para ele. Okay? E depois mantenho resultados. Esse resultado aqui também, o resultado 0 para o planejamento ID, também poderia estar substituindo por esse código aqui. É a mesma coisa, porém é um código menos verboso, mais bonito, vamos dizer assim. Vamos ver o que deu errado. Ah, tá, faltou vírgula. Então, bem menos verboso, mais bonito de ser verificado. Eu vou ter o Fazenda ID, só que com uma diferença desse Fazenda ID aqui ser bem mais rápido e também mais visível para mim. Eu busco então o local de estoque, até aqui nada mudou. Aqui eu não tive muito ganhos de desempenho, mas o meu gargalo, como eu disse, não estava aqui. O que eu faço agora? Lembra que eu tenho long for each, que eu ia para cada etapa, buscava as atividades, depois para cada atividade eu ia lá e buscava o custo dela? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando todas as atividades ID, do atividade planejamento, fazendo um distinct, para saber qual que é o atividade planejamento ID aqui. Ok? Depois eu simplesmente vou lá e busco todos os itens atividades que pertencem a essas atividades. Certo? Faço um group by, vou agrupar esses itens, né? Ele me deu uma lista, vamos supor que eu tenho 10 auxiliar etapa. Desses 10 auxiliar etapa, cada um teve alguns dos seus itens atividades, somando deu, sei lá, 64. Eu estou agrupando ele pelo item atividade ID. Então vou ter um agrupamento com 10 grupos e dentro desses grupos contendo seus itens. Para quê? Para facilitar na hora de eu inserir isso lá dentro do meu auxiliar etapa. Eu faço então todos esses itens atividades que eu tenho, né, eu preciso de todos os produtos ID deles. Então eu pego todos os produtos ID, faço um distinct, porque vai que tem algum produto ID repetido nessa auxiliar etapa, pode acontecer. E eu tenho então uma lista de int dos produtos IDs. E eu vou lá no meu custo produto e vou fazer uma busca mais unificada desses valores. Ao invés de eu ficar em toda hora no banco, eu sei que o local de estoque vai ser sempre o mesmo, eu sei que a empresa ID vai ser sempre o mesmo, só o produto ID que vai mudar. Então eu viro aqui no meu custo produto e criei esse método aqui. Ó. Esse método então, ele me tem o empresa ID, o local de estoque ID e uma lista dos produtos. Eu vou lá, faço essa busca, né, o produto ID contains c.produto ID, ok? Eu vou fazer um group by por produto ID, porque eu sei que vai me retornar mais de um item, porque eu sei que um produto ele tem oscilação de preço dentro daquele local de estoque. Vamos colocar aí, sei lá, beterraba.
Beterraba ela custava R$ 1,50 no ano passado, depois passou para R$ 1,58 2 meses depois, assim por diante. O produto ID é mesmo, só que ele teve mudança do custo. E eu faço um select, onde eu faço dentro desse select, dentro desses itens, eu faço uma ordenação descendente por data de custo e pego o primeiro valor. Ou seja, para cada produto eu vou buscar apenas o último por data de custo. Então, aquela última data de custo é o último valor e é o valor que está valendo para hoje. Não me importa os valores anteriores que aquele produto teve, me importa o último valor inserido para ele. Digo para não traquear e dou um toList async aqui, ok? Feito isso, ele vai me retornar todos os custos de produtos para todos esses itens e atividades, independente de qual auxiliar etapa que ele seja. Dou um distinct, né, de produto ID e valor unitário, só para garantir se ele vai ter algum produto repetido ou não. Aí sim eu venho para o for each. Só que esse for each, ele é um for each simples, ele é um for each em memória, é um for each que não vai ter que ficar indo no banco. Ele simplesmente vai pegar dos itens agrupados, onde ele vai fazer uma tentativa de pegar os valores por atividade planejamento ID, vai me dar isso em itens, né? Eu vou fazer um for each desses itens me retornando o resultado, e dentro desse resultado eu vou pegar lá do meu curso distinct, né, que fez o distinct dele, eu vou pegar esse try get value aqui, ele é para quando é um dicionário. Eu vou pegar o produto ID, ele vai me retornar então o altvar, será o valor unitário, e quando também a dose dele for maior do que zero. Então eu vou ter o valor unitário, que é o que eu estou dando como altvar aqui, certo? O valor unitário vezes a dose, e o preço unitário também vai ser o valor unitário. Feito isso, eu vou pegar o itens atividades e inserir eles lá dentro esses itens, né, inserir eles lá dentro. Caso contrário, no list, só para não me retornar valores nulos. E depois eu retorno esse resultado. Será que isso daqui me retornou, mesmo o código ainda sendo verboso, será que ele está mais performático? Olha só, 100 milissegundos. A gente ainda estava com o problema dele ficar perto dos 2 segundos, 2 segundos e meio. Se eu fizer novamente, 58 milissegundos, 54, e vai ficar nessa caixa de 50 milissegundos, porque agora ele fez cache em memória. Quando não tem cache, 100 milissegundos, quando tem cache, 50 milissegundos. Lembra que eu falei anteriormente para vocês? Quando uma busca, um endpoint, ela demora mais do que 500 milissegundos, ela está péssima, ela precisa ser tratada. Abaixo de 500 milissegundos é o bom, né? É o aceitável, mas o ideal é abaixo de 200. Por que abaixo de 200? Porque abaixo de 200 é imperceptível para o ser humano. Então, 55 milissegundos, o ser humano não vai ter essa perspectiva de demora. Aqui eu estou tendo porque é a renderização do Postman. A resposta já veio. Eu cliquei e a resposta já veio. Por que ela demora um pouquinho mais? Porque a renderização do Postman aqui no arquivo de JSON. É ele que está me dando esse tempinho a mais aqui. Mas olha só, o tamanho do arquivo é o mesmo, 125 KB. Os valores também são os mesmos. Olha só, planejamento ID está o mesmo. Ok? GC calcário. Eu estou colocando atividade de planejamento aqui, eu não precisava dele, eu coloquei para um teste anterior, porque eu já tenho ele aqui no itens atividades. Então, dentro dos itens atividades, olha só, a atividade de planejamento é o mesmo. Eu tenho aqui qual produto então? Produto ID 24,75, o custo dele, a dose é 3,20, o custo R$400, preço unitário 125. Então ele me trouxe os valores bem coerentes com o que eu tinha anteriormente. Ok? Para eu ter como referência, eu vou pegar aqui, primeira aplicação de dessecação pré-plantio, deixa eu ver se é esse mesmo. Primeira aplicação de dessecação pré-plantio, vamos achá-la aqui. GC calcário. É esse carinha aqui, O que eu quero com ele? Eu quero saber quantos itens atividades. Eu tenho que ter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok.
Vamos para a dose. O preço aqui, eu não vou conseguir chegar no preço, porque esse preço agora ele está pegando lá do custo. O que eu tenho aqui está diferente. Mas vamos para a dose. 0.050 eu tenho, que é o Borotop. Preço unitário dele. Tá. Ele é o Taiho Gold. O preço unitário era de 166, agora veio para 156. Onde que eu tive essa alteração aqui no meu custo? Justamente nesse carinha aqui, ó, que está buscando os custos dele. Ele não tem mais um custo fixo, esse custo é variável. O segundo, então, ele está uma dose de 3, ele vai ser o Roundup. O preço dele era de R$18,70, agora ele está em R$30, então subiu bastante de preço. O segundo, dose de 1.5. 1.5 é o Aminol. Ele era R$14,54, agora o preço dele é 14, baixou um pouquinho. O próximo, 0.250, é o óleo mineral, custava R$10, agora ele está R$17. O próximo, 0.5, ele é na dose aqui, agora com certeza vai ser o Borotop. O Borotop ele estava R$9,54, agora ele foi para R$18,71. Ok, bateu os 5 produtos. Então a minha carry aqui está ok agora, porém demorando bem menos do que anteriormente. Ok? Quando que isso daqui ficou verboso? Ficou verboso. Só que eu ganhei de 4 segundos para 0.5 milissegundos. 55 milissegundos, desculpa. Então de 4 segundos para 55 milissegundos. 60, 50, nessa faixa. A primeira mudança, ele caiu para 2, 3 segundos, ainda ficou um pouquinho alto, não, na verdade bastante alto ainda, só que ainda não era o suficiente. Com essa mudança, de eu buscar todos os itens de atividades e todos os produtos de uma só vez, e depois vincular eles aos itens, essa foi a chave, virada de chave, para eu ganhar desempenho e ter esse desempenho aqui de uma vez, certo? Eu poderia ter feito um SQL só para isso, só que esse SQL iria ficar, eu ia ter que utilizar o split on, e esse SQL iria ficar bem verboso, bem difícil de dar manutenção. Eu preferi partir para essa tocada aqui e ver esses resultados, principalmente por causa dos custos. Os custos ele tem que ir lá em outra tabela para pegar esse custo, ele não está dentro do meu itens de atividades, então ele era a minha dificuldade para poder fazer um SQL só para trazer todos esses itens. Mas mesmo assim, agora sim o desempenho está legal, agora sim o desempenho está aceitável, bem inferior. Eu ganhei no mínimo umas 8 vezes de desempenho, né, de 4 segundos para 60 milissegundos, então está bem mais performático agora, ok? Então o Postman é uma ferramenta muito boa para vocês fazerem um teste, verificarem um tempo de resposta. Dê um tempo de resposta alto, verifique o que vocês estão fazendo de errado aqui, que está com esse tempo de resposta alto. É o tracking. Às vezes um async dentro de um for each deve ser evitado, ok? Aqui eu tirei todos eles do for each, mas quando você tem um for each, evita fazer o await, né, dentro do for each, isso cai bastante desempenho. Procura fazer, em vez de um toList async, só um toList, né? Só um toList assim, ó, e tira o await. Vocês vão ganhar um pouquinho mais de performance dentro do for each, ok? Eu gosto de utilizar métodos async, mas quando você está dentro do for each, é bom você evitar o métodos assíncronos dentro do for each. Isso tudo vai ganhar um pouco de performance, você ganha um pouquinho dali, um pouquinho daqui, quando você vê, você já conseguiu dar uma performance de 8 vezes a mais no mesmo código que vai trazer as mesmas informações. Perfeito? Então é isso.